Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos numa série de mensagens cujo título é A Fantástica Missão de Fazer Discípulos. E baseada no finalzinho do capítulo 9 até todo o capítulo 10 de Mateus. E nós já tivemos algumas mensagens sobre essa passagem. Na semana passada, o irmão Neemias expôs para nós do capítulo 5 até o versículo 5 até o versículo 15. Versículo 5 até o versículo 15. E hoje eu quero dar continuidade e vou expor para os irmãos do versículo 16 até o versículo 23. Na ocasião em que Neemias pregava, na semana passada, ele disse para nós sobre as instruções que Jesus deu aos seus discípulos e deixou muito claro que nós somos desafiados diante dessas instruções a viver uma vida e pregarmos essa palavra de acordo com o que ela mesma nos exorta. Então, queridos, hoje, do versículo 16 até o versículo 23 de Mateus, vai ser uma longa pegada, né? São aí quase 10 versículos, mas vou fazer como faço semanalmente. Vou tentar explicar o texto, aquilo que significou para os seus primeiros ouvintes, e depois tentarei trazer algumas aplicações para nós. O título da mensagem nessa noite é As Advertências. E eu fiquei em dúvida se colocava admoestações ou advertências. Admoestações, de fato, é um chamado à atenção, mas é um chamado à atenção de forma mais branda. Então eu quis colocar uma palavra que seja mais conhecida das pessoas. Então, advertências. As advertências sempre soam mal para nós. Quando ele diz, fulano de tal foi advertido, a gente já fica pensando, pronto, vai ser demitido. Por quê? Pelo menos dentro do ponto de vista do trabalho, da lei trabalhista, o funcionário, ele é o primeiro passo, né? Falhou, a advertência verbal, depois vem a advertência escrita, aí tem um outro passo e, por último, a demissão. Então, para nós, advertências não soa como uma coisa boa. Mas tem advertências que são importantes. Por exemplo, as placas, perigo. É bom você ter uma placa que está advertindo para você tomar cuidado. Cuidado, chão molhado. Toda vez que eu vou no supermercado, que eu vejo aquele negocinho amarelo, eu já fico... Irmãos, eu tenho um medo de cair tão grande. Eu só tenho 45 anos. Dizem os estudiosos da psicologia que a gente só nasce com 2 medos, e um deles é de cair. Então, esse medo eu continuo crescendo. É um medo. Então, quando eu vejo aquela plaquinha, eu já... Ou seja, é uma advertência. Fique ligado. Cuidado. Ela nos chama a atenção. Há um outro tipo de advertência que eu sou muito ligado, quando acende uma luz no painel do carro que não deve acender. Então eu já fico, imediatamente eu ligo para o mecânico para saber o que é, porque é algo que está me chamando a atenção. Mas talvez o sinal de advertência mais comum entre nós seja o cartão amarelo. No jogo de futebol, está lá rolando a treta e você falta, bate no outro e tal. Mas o cartão amarelo é uma advertência que você está sendo violento e uma próxima falta você pode ser expulso do jogo. Então, queridos, é bom saber quais problemas podemos enfrentar no futuro. Cuidado, chão molhado. E dentro dessa perspectiva, saber o que nós vamos enfrentar no futuro é para que possamos melhor nos prepararmos para isso. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, não dá advertência como uma bola de cristal, onde você vai ver o que vai acontecer no futuro. Não, nosso Senhor foi muito sincero, Ele deixou escrito
para aqueles apóstolos e que servem para nós hoje. E qualquer pessoa que tenha mais de 2 anos de convertido vai saber exatamente, em graus menores e outros em graus maiores, que passaram por essas advertências, passaram por tudo isso. Então, falar de problemas futuros não para ser uma surpresa. Eu não esperava que ser crente fosse isso. Não! Mas é para que possamos entender que as agruras, as dificuldades, acredite, os sofrimentos, faz parte da vida cristã. Talvez o maior engodo que se diz ultimamente dentre os meios evangélicos é que ser crente é você estar imune de uma enfermidade ou você viver uma vida feliz. Eu lembro que pregando a uma quinta-feira dessa, lá na casa do irmão Lucas, eu disse que tem gente que parece que comeu carne de palhaço, né? É feliz direto, né? Sorrindo direto. Né? A coisa tá... Não, nós sofremos, nós sentimos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. E o Senhor Jesus vai, exatamente nesse texto, dizer para que estejamos ligados. Fique atentos. Então, amados, vamos fazer uma primeira leitura e depois eu vou tentar explicar para vocês. Mateus capítulo 10, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Versículo 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e estamos aqui para reconhecer a tua grandeza e a nossa pequenez. Estamos aqui para reconhecer, ó Pai, a nossa dependência total de ti, Senhor. E suplicamos nessa hora pelo teu Santo Espírito, que habita, ó Deus, em nosso ser, em nossas vidas, para que nos habilite, nos capacite, não somente a entendermos, mas a praticarmos essas verdades. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o versículo 16, ele é um versículo de transição. O Mateus, o apóstolo, ele falou de tantas coisas antes, e você pode verificar aí no texto, a partir do versículo 11, ele diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repousem sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí, o Mateus vai fazer uma transição para falar da importância de que é o próprio Senhor quem está enviando. E ele está enviando para uma missão, não é uma missão onde você vai e vai se divertir e vai ter êxito com certeza. Não. O Senhor envia para uma missão
quase impossível. E ele diz: ovelhas entre lobos. Ou seja, em outras palavras, o Senhor nos envia para uma sociedade totalmente hostil à sua mensagem. Uma sociedade que não quer conversa com a mensagem do Senhor Jesus. Uma sociedade que fará tudo para que essa mensagem não seja ouvida. E aí, meus amados, a ovelha, até onde eu sei, ela não tem defesas naturais. Ela não tem garras fortes, não tem grandes dentes, não tem nem velocidade. A ovelha, ela é um ser altamente vulnerável. Mas é assim que o Senhor nos chama. Não sou eu que estou apelidando o povo de Deus de ovelhas. Não, é o Senhor, o próprio Senhor quem chama. Ele diz: olha, vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Difícil, né, gente? Quantos de nós, realmente em sã consciência, assumiríamos uma missão como essa? Essa é uma das provas que ser cristão é um ato único e exclusivo do Senhor. É o Espírito quem capacita, gente. Em sã consciência, nós, seres humanos, pecadores, não aceitaríamos uma missão como essa. Ninguém aqui é rampo, né, para fazer uma missão. Agora, ele diz assim: eu envio vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, aí vejam como nós deveremos ser. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então vamos lá. A prudência aqui é a ideia de você não ser nocivo. É a ideia de você não ser esperto. A serpente ou a cobra, que é um animal asqueroso, né? A gente tem certo asco quando a gente olha uma serpente. Eu, pelo menos, tenho. Mas ela mira o seu alvo, mas quando dá um bote, ela é certeira. Dificilmente uma serpente erra o alvo, porque ela é prudente. Ela não se arrisca. E eu entendo que o Senhor Jesus está dizendo para nós, como ovelhas, sermos prudentes, para não darmos uma de esperto com relação ao mundo. O mundo é hostil. A maior bobagem que o crente pode achar é que ele vai dar uma de sabido diante do mundo, diante de uma pessoa que não é crente. Ele é a absorção da filosofia de Bezerra da Silva, né? Malandro é malandro e mané é mané. E tem muitos crentes que dividem o mundo assim, só que ele acha que ele é o malandro. Quando, na verdade, o Senhor Jesus está nos orientando a não cairmos nessa, não sermos nocivos. Não fomos chamados para envenenar o mundo. O mundo já está morto, gente. Não precisamos matá-lo. Agora, o Senhor diz também que devemos ser simples como as pombas. E é interessante que a ideia de simplicidade aqui é não ser ingênuo. Não é ser um bobão. Não é achar que porque você é crente, a pessoa vai fazer o que quiser. Aí diz a história que o cara chegou para o crente, estava novo convertido, o cara fazia MMA e aí se converteu. Aí o cara chegou, tacou a mão no pé do vidro. Pá! A Bíblia diz que tem que dar o outro lado, você não é crente? O cara deu o outro lado. Pá! Até aqui mandou o Senhor, agora mandou eu. Não pode ser assim, gente. Nós não somos bobões. Nós não podemos cair na esparrela porque não é isso.
isso, não é isso. Nós devemos entender que as coisas vão acontecer, mas não pela força do nosso punho, nem menos pela força de nossa espada. Não devemos ser ingênuos, porque o mundo sabe usar isso muito melhor do que nós. E quando eu li esse texto, me veio à mente os 3 porquinhos. Todo mundo aqui conhece a história dos 3 porquinhos. E às vezes nós não queremos ser ovelhas, mas queremos nos comportarmos como os 3 porquinhos. Nós temos um grande desafio e tem sempre aquele que acha tudo muito fácil. Lembra qual qual era o perigo? Havia um lobo. E o lobo era um lobo mau. Aí um deles disse o quê? Vou construir uma casa de palha. Qual é a dificuldade que tem de fazer uma casa de palha, minha gente? Facinho. Fez a casa de palha. E aí? Derrubou a casa de palha. O outro foi mais ou menos. Vou construir uma casa de madeira. Mas mesmo assim não resistiu ao lobo. O último, aí esse sim, ele construiu com base sólida. Com base sólida. Ele construiu com alvenaria. E eu quero dizer que tem muitas pessoas e muitas ovelhas que não constroem a sua vida com uma base sólida. E quando isso não acontece, quando você chega na universidade, você é solapado pelo mundo, porque o mundo é hostil a você que é crente. Se você não tem uma base sólida e você se muda da sua cidade por uma promoção e vai ter que morar num outro local totalmente estranho, e aí é envolvido pelos amigos, porque toda dificuldade do mundo só existe para a igreja, minha gente. Tá calor, tá chovendo, o carro quebra, o menino faz cocô, tudo no mundo, mas pro happy hour, para as coisas, não tem dificuldade. Eu vejo a moçada aí do mundo trabalha 8 horas pegado e quando terminou na sexta-feira ainda enche a cara até meia-noite. E no domingo a festa continua. É uma energia quase que invejável. Às vezes eu olho assim, rapaz, eu sou muito paia mesmo, porque eu não faço essas coisas, fico tão desgastado. Se você não tiver uma base sólida, e é essa base sólida que eu me refiro, são essas advertências que o Senhor está dizendo, se você não absorvê-las, quando chegar num ambiente totalmente hostil, você não vai conseguir cumprir a missão que o Senhor deu para você. Você vai solapar, você vai cair. Então, queridos, o aviso está dado. Quem está enviando é o próprio Senhor. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Agora ele também diz como você deve agir. Com prudência e com simplicidade. Versículo 17 até o versículo 20. Aqui é muito bom, porque o Senhor mostra quem vai nos ajudar. Versículo 17. Mais uma advertência. Tenham cuidado. Pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. A sinagoga judaica, existia o sinédrio, né? Então era a reunião de 70 anciãos, 70 sacerdotes, e eles tinham o poder de punir crimes leves, crimes principalmente contra a religião. Então, se alguma coisa acontecesse do ponto de vista religioso, eles podiam julgar. Só não tinha poder de pena capital, não podia mandar matar, mas podia mandar açoitar. Por exemplo, Paulo mesmo vai dizer que ele sofreu 3 quarentenas, menos uma de açoite. Ou seja, só 39 chibatadas. E assim era uma coisa muito cruel, porque você apanhava nas costas e nos peitos. Era chicotada mesmo. Era isso. Então Jesus vai dizer, olha, no versículo 18, ele vai dizer por que a sinagoga vai levar você a ser açoitado. Por minha causa. Não somente a sinagoga, não somente a perseguição religiosa, mas a perseguição política. Veja aí a continuidade do versículo 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis
como testemunha a eles e aos gentios. Uma coisa é você levar os açoites da sinagoga. Outra coisa é você ofender César, o governo romano. Aí, diante disso, a coisa era muito mais cruel, porque era açoite, prisão e condenação à morte. Você podia ser condenado à morte. Aí o versículo 19. Vem a ajuda. Um detalhe aqui. A presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. É interessante que a palavra grega para testemunho é mártir. Alguém que dá a vida por sua fé, por aquilo que crê. E eu não lembro bem qual foi o pai apostólico que disse que a semente dos mártires foi o que regou o solo da igreja. E no primeiro século, muitas pessoas morreram pela fé em Cristo Jesus. E em vez de apavorar o povo, não. Aconteceu o contrário. Pessoas eram convertidas quando via alguém dando sua vida à fé em Cristo Jesus. Versículo 19. Mas quando os prenderem, ou seja, vai acontecer a prisão, não se preocupem. Olha outra advertência. Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Esse versículo não tem nada a ver com você não preparar sermão, nem preparar mensagem. Vai pregar no pequeno grupo, vai pregar na praça, vai pregar aqui. Não, vou preparar não. O Espírito vai falar. Na hora, eu abro a Bíblia e digo, não é disso que o texto está falando. O texto está querendo dizer que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é algo sobrenatural. E é Ele quem capacita, tanto falar como ser mártir. É o Espírito Santo. E eu acho que o Mateus foi muito feliz quando colocou, inspirado pelo Espírito Santo, essa expressão, o Espírito do Pai de vocês. Perceba que Jesus não diz assim, do meu Pai, mas do Pai de vocês. Logo, a capacitação do Espírito Santo só é para aqueles que são ovelhas de Cristo. E só é ovelha de Cristo aquele que crê no nome de Jesus, no seu sacrifício. Então, amados, nessa compreensão, Jéssica, eu não preciso temer absolutamente nada. Nem os açoites e nem a pena capital. Porque o Espírito Santo nos capacitará a resistir a todas essas coisas. Versículo 21 ao 23. Ele vai agora falar das resistências. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Aí o versículo 22 é forte, minha gente. Se alguém é cardíaco, se prepare. Todos odiarão vocês por minha causa. Não somente a religião, não somente o Estado, mas a própria família. A própria família. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí muitos acham o seguinte, que só vai ser salvo quem permanecer firme até o fim. A ideia é que você só vai permanecer até o fim porque você é salvo. É essa a ideia do texto. O sinal, a evidência do Espírito Santo na sua vida é que você não vai apostatar da fé. Você vai perseverar. Você vai continuar crendo.
ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que o mundo seja hostil a você, ainda que o seu patrão lhe humilhe, ainda que o seu esposo te deixe, ainda que a enfermidade cruel chegue a você, você não vai apostatar da fé. Essa é a evidência. Versículo 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Você tem coisas que não tem dificuldade, gente. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, esse texto aqui é interessante, porque, repare bem, irmãos, a perseguição não é uma desculpa para desistir da fé. Fulano, você deixou de ser crente, nunca mais foi para a igreja. Não, meu marido proibiu. Não, eu fui ameaçada no meu emprego. Se eu fosse crente, eu ia ser demitido. Não é, gente. A perseguição, as agruras, as dificuldades não são desculpas aceitáveis diante de Deus para apostatar da fé, para desistir do Senhor Jesus. E esse último versículo ele é bem difícil de ser interpretado. Eu lhes garanto, palavra do Senhor Jesus, que não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, nós entendemos que essa é uma referência ao futuro, quando o Senhor de fato virá de forma triunfante. Então vamos para algumas lições. Vou tentar ser mais prático, irmãos, mas eu acho que não vou conseguir. As advertências. Primeira delas, fomos enviados a um mundo hostil. Perseguição e oposição no trabalho, família e escola. O que esperar quando somos tratados de forma hostil? Com ódio? Se eles estão me odiando, eu vou odiar também. Bateu, levou. Aliás, se eu perceber que ele vai me bater, eu me defendo e bato primeiro. Tá. Como responder então a um mundo hostil? O Senhor diz, seja prudente. E o nosso Senhor, gente, isso só pode ser de Deus, porque de tantos animais, ele vai comparar com uma ovelha, com uma pomba. Nós não somos chamados a ser como raposas, que agem na surdina, que agem de forma escusa. Não, nós somos chamados para vivermos de forma prudente. Eu acho interessante que, usando a imagem da cobra, a cobra, ela tem um instinto de proteger a sua cabeça. Você cortar um rabo da cobra, ela continua dando pinote. Mas se você cortar a cabeça, então, ela, quando ela está, usando a linguagem lá do interior da irmã da Auriega, né, a arisca, ela faz o quê? Ela levanta a cabeça. Por quê? Porque você não vai poder esmagá-la com o calcanhar, com o pé. Isso já é uma luta, meus irmãos. Isso eu estou falando de uma cobrinha, coral, bem pequenininha. Você imagina uma serpente. E aí esse filme é da época do Iago, não é? Tem pessoas que devemos ser tipo Highlander, se preservar a cabeça. Porque se cortar a cabeça, já era. Mas esse é o desafio, gente. No mundo hostil, preserve a sua cabeça, preserve o seu pensamento, a sua razão. Não permita que ideologias, que conversinhas bobas. Não, gente, preserve. Sejam simples, sejam mansos, sejam serenos em palavras e em obras. A Bíblia nos ensina, no texto de Mateus, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma de pomba. E parece que é difícil para nós crermos que esse mesmo Espírito que desceu e agiu em Jesus, desceu e age em nós. A partir do momento que você
creu em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. Logo, agora sim vai chegar para Eduardo. O grande poder do crente não é a espada do cavaleiro dos zodíacos. É o poder dos ursinhos carinhosos. É o amor, minha gente. É a gentileza. Agora é difícil porque o mundo é hostil, mas o Senhor nos advertiu. Segunda lição. Nas advertências, sejam cautelosos. Apesar da coragem de testemunhar, a ordem é ter cautela. 2 tipos de perseguição são muito claros aqui que nós teremos. Perseguição religiosa, diante das pessoas da falsa piedade. Quem aqui que é crente nunca foi acusado de dizer assim, e é porque é crente. Jogando bola, menino desse, e é porque é crente. É porque é filho do pastor. É uma falsa piedade, gente, que acusa por conta de uma coisa muito boba, que gera uma perseguição. Perseguição dos poderes políticos. Tudo isso, Roma tinha tudo para causar uma distração para os crentes. Roma tinha entretenimento. Sabe o templo, né, na época de Jesus? O templo da época de Jesus, ele foi remodelado por Herodes. A réplica do templo que tem lá em São Paulo, o pessoal de Salomão, não é o de Salomão, gente, é o de Herodes. E Herodes, ele era um cara que flertava com o helenismo, que era a cultura grega. Então, o que foi que Herodes fez? Ele construiu um autódromo. E isso deu, Herodes o Grande, isso deu um problema muito sério, porque os jovens queriam jogar no autódromo como os gregos jogavam, brincavam. E como é que os gregos jogavam, irmã Nilda? Pelados, expondo seus corpos. E isso deu uma treta muito doida. O que eu quero dizer com isso é que Roma tinha tudo para entreter e também para distração dos crentes. Eles tinham jogos, tinha esportes, tinha orgias, tinha tudo. Mas o crente da época de Jesus era um cara extremamente antissocial. Eles eram perseguidos porque criam em Jesus. E desse negócio aí, eu não participo não. E como é que canta aquela hino? Não tem nada a ver, tudo é normal. Eita coisa que faz o crente se dar mal. Então, seja cauteloso, meus queridos. Hebreus vai dizer que houve homens dos quais o homem não era digno. E quantos cristãos foram mortos por sua fé? Muitos. Foram excluídos, foram insultados e foram mortos. Eu conheci uma pessoa que aceitou a Cristo. E um dia eu conversando, eu perguntei, como foi que você chegou à fé em Cristo Jesus? Ela, pastor, o testemunho da minha mãe. Minha mãe ia para a igreja e meu pai dizia, se você for para a igreja, você dorme fora. E foram inúmeras as vezes que mamãe ia para a igreja e dormiu fora de casa porque ele trancava a porta e guardava a chave. Mas nós escutávamos os hinos de mamãe cantando lá fora. E os hinos mexiam conosco. E nós ficávamos meditando. Então foi assim que eu cheguei à fé, pastor. Então, queridos, vocês já pensaram na dimensão de uma perseguição como essa? De manhãzinha, papai ia lá, abria a porta, mamãe entrava, ia fazer o café, cantando louvores ao nosso Deus. Imagine aí como alguns de nós agiríamos. Sejam cautelosos. A perseguição é inevitável. E por último, estejam sempre vigilantes e evitem as companhias perigosas.
O mundo no qual vivemos é tão pecador que não sabemos em quem confiar. Então, queridos, duas coisas. Não seja ansioso. Deixe que estas preocupações recaiam sobre Deus, assim como a preocupação concernente ao que você vai comer ou que vai beber. Lembre-se dos heróis lá de Daniel, que foram para uma terra completamente hostil, mas em momento algum você vai ver Daniel com medo. Então eu não entendi por que é que tinha tantos crentes na eleição passada com medo. Ah, fulano é o novo presidente. Ah, se fulano ganhar vai ser... Não fique ansioso, gente, com relação a isso. Cumpramos o nosso papel de cidadão, mas entendamos que no final das contas tudo está nas mãos do Senhor. Daniel ir para a Babilônia, assim como todo o povo de Deus, estava nos propósitos do Senhor. Se for preciso, fuja. Aquele que foge pode lutar outra vez em outro lugar. Não é desonra para os soldados de Cristo abandonar o terreno desde que não abandone a sua identidade. Não é errado você sair daqui para ir para outro ponto. É errado é você sair daqui para outro ponto e fazer como um certo discípulo de Jesus. Eu não conheço ele. Na convicção de que nenhum meio pecaminoso ou ilícito seja usado para realizar a fuga, você deve fugir, pois neste caso não será uma porta providenciada por Deus. Se houver uma perseguição ferrenha, gente, e se houver a oportunidade de fugir, fuja, mas nunca omita que você é cristão. A aplicação. Eu queria que você baixasse sua cabeça e estivesse pensando nas aplicações que eu faço agora. Como tem sido a sua vida? Um parque de diversões? Ou um passeio no circo dos horrores? Você tem sido diferente onde Deus colocou você? Diferente não quer dizer ser estranho. Ou você tem agido igual ao mundo? Você tem sido humilde ou tem sido agressivo? Diga-me uma verdade, irmãos. Entre ovelhas e lobos, com quem você se parece mais? Que o Senhor nosso Deus nos ajude a levar muito a sério as suas advertências e a vivermos de acordo com o que Ele pediu que vivêssemos, sendo simples, sendo prudente, não tendo medo e acreditando que o Espírito Santo nos capacita em todas as circunstâncias.